Amém, irmãos. Jesus é o nosso Senhor, Senhor Jesus. Amados, temos um encargo para compartilhar, isso resolvido entre irmãos responsáveis da Igreja de Mogi. De cada sexta-feira nós compartilhamos a mensagem do alimento diário para os irmãos, né? Um vídeo curto de 15, 20 minutos, né? O encargo que o Senhor nos der. Senhor Jesus, para poder estar passando para os irmãos. A gente está nos aperfeiçoando, irmãos, estamos nos aperfeiçoando, né? Com relação a isso, a semana passada o irmão Jovander compartilhou um vídeo ali, né, com a mensagem da semana passada, e nessa semana eu vou compartilhar esse novo volume do Alimento Diário, né? Nós estamos estudando a série aqui, Os Ministros da Nova Aliança, e nós entramos agora no segundo volume, Senhor Jesus, né, que tem por título aqui, Contemplando Deus. Esse alimento diário que nós começamos a desfrutar a partir de segunda-feira. Então eu vou compartilhar com os irmãos alguns pontos aqui, irmãos, né? Desse alimento diário, daquilo que o Senhor falou, da oportunidade também que o Senhor me deu de estar na conferência junto, né? Ouvindo ali essa palavra direto da boca do apóstolo, irmãos. Foi realmente maravilhosa, foi uma conferência em fevereiro muito boa, né? Nós desfrutamos bastante do Senhor ali. E o encargo, irmãos, com certeza o Senhor já sabia daquilo que iria ocorrer, né? Disso que nós estamos passando nesses dias. E o falar do Senhor ali foi muito rico para nós, né? Foi muito rico e hoje ele chega em nossas mãos, né? Como um alimento diário. Senhor Jesus. E o título dessa primeira mensagem, irmãos, é O Cativo e o Bom Perfume de Cristo. É uma palavra que o irmão liberou, na verdade, baseada em 2 Coríntios, né? Eu vou ler os dois versículos aqui, 2 Coríntios 2, 14 e 15. Versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então, louvado seja o Senhor, irmão. Essa palavra fala que o Senhor nos conduz em triunfo, né? Ele sempre nos conduz em triunfo. O irmão compartilhou também no tutorial dessa semana, né? Um pouco relacionado a esse triunfo. Qual é esse triunfo, na verdade, que está falando, né? Que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, o que o irmão mostrou para nós, irmãos, é a vitória, graças ao Senhor, né? Completa, irmãos, né? Completa do Senhor sobre o império das trevas, sobre o reino de Satanás, né? A vinda do Senhor à terra, a seu viver humano, a sua morte, né? A crucificação, a sua ressurreição. Tudo isso, irmãos, pôs fim, né? A questão espiritual, o Senhor já venceu. O Senhor falou ali na cruz, né? Antes de dar o último suspiro, ele disse que estava consumado, está consumado. Então a obra aqui na terra, irmãos, aquilo que era, né, responsabilidade do Senhor, a redenção que ele veio prover para o homem, Senhor Jesus, ele executou, irmãos. E o triunfo, irmãos, é esse. Toda a vitória de Cristo, irmãos, eu preciso crer. O irmão enfatizou para nós na conferência, eu preciso crer que a vitória de Cristo foi total. Não foi uma vitória parcial, uma parte deixando outra, não, irmãos, né? O triunfo, quando fala de triunfo, é que o Senhor conquistou totalmente. Ele venceu a morte, o diabo, irmãos, né? Ele venceu todas as coisas. Senhor Jesus, né? Entregou essa vitória para a igreja. E o título da mensagem dessa semana é O Cativo e o Bom Perfume de Cristo. Então eu tenho que entender, irmãos, né? Qual era a minha condição no passado, né? Qual era a minha condição, de quem eu era cativo no passado. Antes de crer no Senhor, irmão, eu era cativo do império das trevas. Senhor Jesus, eu e todo homem que não cria no Senhor, ele era um cativo do império das trevas. Portanto, obedecia, irmãos, né? Todo aquele que comanda o império das trevas. Então, nós, na ignorância, vivíamos no pecado, no mundo, fazendo as coisas, né? Agradando aquele, né, que nos dominava. Senhor Jesus, né? Mas graças ao Senhor, irmãos, com essa vinda do Senhor, com esse triunfo, né? Essa procissão triunfante do Senhor, Ele salvou a cada um de nós, irmãos. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós cremos no Senhor, nós somos salvos. E graças a Deus, irmãos, né? Hoje é outro que está sobre nós, irmãos. Hoje nós não somos mais cativos do império das trevas. Hoje nós somos cativos de Cristo, irmãos. Louvado seja o Senhor. E podemos desfrutar dessa posição, né? Dessa posição triunfante, está caminhando com o Senhor, que sempre nos conduz em triunfo. Senhor Jesus, né?
E hoje, irmãos, né, eu anotei alguns pontos ali que o irmão compartilhou na conferência. Um deles, né, anotei assim: temos que crer que a vitória do Senhor é total. Senhor Jesus, e o Senhor agora sempre nos conduz em triunfo. Cristo não está mais lutando, irmãos. Cristo não está mais lutando com o poder das trevas. Senhor Jesus. Por quê? Porque ele venceu, irmãos. A luta do Senhor hoje não é mais com o império das trevas, né? O irmão compartilhou conosco lá que a luta do Senhor hoje é para vencer a cada um de nós, irmãos. O Senhor quer vencer a minha vida da alma, irmãos. Ele quer vencer a sua vida da alma. Ele quer que eu me comporte como alguém que é um cativo de Cristo. Irmãos, se eu sou cativo de Cristo, eu preciso obedecer a Ele, eu preciso ser fiel a Ele, eu preciso andar nessa procissão triunfante cooperando com o Senhor, né? E o irmão compartilhou para nós ali. Irmãos, muitas vezes, né, em vez de a nossa luta ser contra o reino das trevas, nós estamos lutando, irmãos, contra o próprio Senhor, Senhor Jesus, né? Quando nós não obedecemos aquilo que o Senhor nos fala, com quem está sendo a minha luta? O Senhor fala algo para mim, eu desobedeço, então eu sou um cativo rebelde que está lutando contra o Senhor, Senhor Jesus, né? Então o irmão compartilhou muito claro, irmão, nós precisamos ser derrotados pelo Senhor. O Senhor precisa vencer a minha vida da alma, irmão. Eu preciso me tornar alguém obediente, um cativo que obedece, irmãos, àquele que está no comando. Esse general maravilhoso que é o nosso Senhor, Senhor Jesus, né? O Senhor está revelando para nós, irmãos, todo o seu plano. Ele está mostrando para nós qual é a sua vontade. Senhor Jesus, o Senhor tem um reino preparado para nós, irmãos. Tudo que o Senhor tinha que realizar pelo homem, Ele já realizou. Agora, irmãos, Ele está confiando essa obra a nós, a esses ministros da nova aliança. Hoje, no dia de hoje, irmãos, o Senhor está trabalhando para aperfeiçoar esses ministros, né? Para que esses ministros percebam a importância que cada um deles tem para o Senhor. Irmão, você é importante para o Senhor, né? Todos nós, cada membro do corpo de Cristo é importante para o Senhor. Então nós temos que nos render ao Senhor, irmãos, né? Quando nós nos rendemos ao Senhor, o Senhor vence a batalha. Senhor Jesus. Mas se eu fico lutando com o Senhor, irmãos, né? Resistindo em obedecer à sua vontade, irmãos, quem está vencendo, na verdade, na minha experiência, espiritualmente o Senhor já venceu tudo, mas na minha própria experiência eu estou sendo derrotado pelo reino das trevas, irmãos, porque eu não ajo como um cativo de Cristo, obedecendo à vontade dele. Por isso, quando vem o pecado, quando vem o reino das trevas me tentar, eu acabo caindo, irmãos. Senhor Jesus, eu enfraqueço. Então o irmão mostrou para nós claramente lá que nós precisamos conhecer, né? Na segunda-feira aqui do Alimento Diário, precisa conhecer o que, irmãos? O falar de Deus e os estratagemas de Satanás. O irmão mostra algumas coisas muito, muito ricas aqui, irmãos. Senhor Jesus, né? Fala assim, por um lado, precisamos conhecer o plano de Deus, mas por outro, também precisamos conhecer os planos de Satanás, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Vou ler o versículo aqui, irmão, 2 Coríntios 2,11. Senhor Jesus, né? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Então o irmão pode mostrar, irmãos, onde é que Satanás muitas vezes nos ataca, onde ele nos impede de fazer a vontade do Senhor, de estar obedecendo, na verdade, o Senhor. Ele tem a sua estratégia. E a estratégia, irmãos, né? O irmão mostrou muito claro na conferência para nós. É bem fácil, na verdade, de nós percebermos. A estratégia de Satanás, irmãos, né? É que nós não tenhamos a palavra de Deus como base. As 4 primeiras mensagens, irmão, da conferência que o irmão Pedro compartilhou, ele falou que nós precisamos ter, irmãos, né? Essa base bem fundamentada, irmãos, né? Bem fundamentada no Senhor, né? Nós precisamos dessa palavra, Senhor Jesus, né? Que nos mantenha firme no Senhor. Senhor Jesus, né? Precisamos dessa palavra fundamental, que nos mantém num tempo difícil desse que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Se nós tivermos essa palavra fundamental bem constituída em nós, irmão, nós não vamos cair nessa armadilha, né? Do inimigo aqui. Então o Senhor está mostrando o plano dele para nós, irmãos, e está querendo realizar a sua vontade, trazer o seu reino à terra. Mas qual é, irmãos, né? O estratagema aqui do inimigo? Ele age de 2 maneiras, irmãos, né? Ele não quer que nós tenhamos a palavra de Deus como referência. Irmãos, a palavra de Deus é referência para nós, né? O irmão compartilhou isso na conferência muito claro.
ela é uma referência que eu preciso obedecer. Senhor Jesus, né? O irmão usou ali um exemplo como se fosse um limite, irmãos. É uma linha que eu não posso cruzar. Irmão, se eu obedeço o Senhor, né? Aquele que me, né, arregimentou, Senhor Jesus, aquele que me conquistou, eu fico praticando a sua vontade. Mas tem um limite, irmão, tem uma linha. Isso ficou muito claro para mim, irmãos, desfrutando a palavra. A gente vê no início, irmãos, na criação ali, quando Deus criou o homem, ele impôs um limite ali para o homem, irmãos. Ele criou e deu liberdade ao homem, né, para andar por todo o jardim, para se alimentar de todas as árvores. Mas o Senhor colocou um limite ali, irmãos. O que o Senhor falou para o homem? Mas, né, falou para ele que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, esse era o limite para o homem. Ele podia ter liberdade em todo o jardim ali, mas ele não podia comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmão, essa aí é um estratagema de Satanás. O irmão falou, é como uma linha. Nós não percebemos, irmãos, né? Mas tem uma linha, irmãos. O Senhor limita algo para nós. Ali no jardim, ele proibiu Adão de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva ali foi enganada, irmão, com a astúcia de Satanás, né? Com aquele jogo, Senhor Jesus, de palavras, falando para lá, para cá, induziu a Eva a comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, e ultrapassando essa linha, o homem desobedeceu ao Senhor e trouxe uma consequência grave para toda a humanidade. E hoje, amados, né? Foi isso que eu ganhei ali na conferência, não é diferente. Hoje, nós precisamos ter a palavra de Deus como essa referência, como essa linha. Irmão, eu preciso praticar aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho que praticar. Senhor Jesus, né? Se eu ultrapassar esse limite, irmão, trabalhar de Satanás e o estratagema dele é fazer com que todas as pessoas, inclusive os cristãos, desconsiderem, na verdade, aquilo que Deus está falando. Senhor Jesus, aquilo que a palavra de Deus fala, as pessoas não dão crédito, né? Satanás quer que a palavra de Deus não tenha crédito, na verdade, entre os homens. Mas nós sabemos, irmãos, que a palavra Senhor Jesus, ela é absoluta. Como nós vimos aqui, a vitória do Senhor é total. Então a palavra diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela não vai passar. Ela vai se cumprir, irmão, exatamente da maneira que está aqui. Então uma das principais, irmãos, né, estratégias de Satanás é fazer com que eu saia dessa linha da palavra, irmãos, né, que eu não perceba que eu estou fazendo algo que não é segundo a vontade do Senhor, né? Satanás quer que eu ultrapasse essa linha. Irmãos, eu ultrapasso essa linha, na verdade, quando eu peco. Quando eu cometo algo que a palavra diz que eu não deveria fazer, eu estou ultrapassando essa linha. Senhor Jesus, né? Eu ultrapasso essa linha muitas vezes, né? Não apenas uma vez, mas várias vezes. O Senhor sabe disso, irmãos, né? O homem pode falhar, nós podemos falhar. Mas se eu ultrapassar essa linha, irmãos, eu tenho que me arrepender, tenho que me voltar ao Senhor. Senhor, me perdoa. Falhei mais uma vez, mas eu quero voltar aos teus caminhos, eu quero ser, né, um ministro da nova aliança. Senhor, vem me aperfeiçoar. Então, irmãos, não podemos perder a palavra de Deus como nossa referência. Essa linha que eu não posso ultrapassar. Irmãos, mas o Senhor não nos deixou sem nada para combater isso. O Senhor deixou para nós, irmãos, o Espírito. O Espírito habita em nós, a unção, ele está dentro de nós. Irmão, quando nós fazemos algo que desagrada o Senhor, quando essa linha é ultrapassada, a unção que está em nós, ela mostra claramente. Você desagradou o Senhor. Irmãos, o Espírito para de se mover imediatamente em nós. Aí nós percebemos, irmãos, a gente perde a paz. Senhor Jesus, né? E aí precisamos estar claro, puxa, eu preciso voltar. Por quê? Porque eu ultrapassei a linha, irmãos, né? Eu perdi a referência que o Senhor me deu aqui. Então eu preciso voltar, preciso me arrepender, preciso clamar pelo sangue. A palavra diz, irmão, se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, né? Senhor Jesus, mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, né? Senhor Jesus, nos purificar de toda injustiça. Então louvado seja o Senhor, irmão, por essa obra triunfante do Senhor, né? Ele nos deu essa vitória, nós temos o sangue do Senhor, ainda que nós caiamos, falhamos, nós podemos nos arrepender, baseados no sangue do Senhor, no arrependimento, e nos voltar rapidamente para o Senhor. Então, irmãos, essa é uma estratégia que Satanás usa, né? Fazer com que você não perceba que está ultrapassando a vontade do Senhor. Para isso, irmão, nós temos a unção. O Espírito se move em nós. Quando nós agimos segundo a vontade do Senhor, o Espírito nos dá paz. Nós temos paz em nosso coração, nós podemos avançar, nós podemos ir segundo a vontade do Senhor. Mas se é perdida essa paz, irmãos, é porque essa linha foi ultrapassada. Nós perdemos essa referência, né? Senhor Jesus, que a gente possa permanecer do lado de cá, irmãos, né? Onde a gente tem paz,
para agir, né? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, né? Fala ainda um versículo da Bíblia diz assim, né? Que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, se a paz, irmãos, é porque nós estamos do lado do Senhor, nós não ultrapassamos a linha, estamos fazendo a vontade do Senhor, não a vontade do império das trevas, né? E o outro ponto, irmãos, é que na verdade que o inimigo nos impede de exercitar o nosso espírito. O irmão compartilhou na semana passada a nossa intimidade com o Senhor. Senhor Jesus, né? Nós precisamos ser íntimos do Senhor, precisamos ter intimidade com o Senhor. Irmão, quem vai diante do Senhor e tem intimidade com Ele, percebe muito, irmãos, essa estratégia de Satanás com muito mais facilidade. Senhor Jesus, se nós aprendemos, irmãos, a exercitar o nosso espírito, Senhor Jesus, Satanás não vai ter muito caminho. Ele não vai ter muita oportunidade, irmãos, né, de nos derrubar. Exercitando o espírito, irmão, ele é afastado de nós, né? Mas nós temos o espírito por um lado. Então, o outro estratagema de Satanás, irmãos, é fazer com que a gente não use o nosso espírito. Então eu tenho algo que Deus me deu, algo poderoso, que é o Espírito de Deus em mim, e eu não consigo, irmão, exercitar esse espírito, eu não uso o espírito. Quando eu tento fazer as coisas, eu tento fazer em mim mesmo. Senhor Jesus, né? Mas que a gente possa dar crédito à palavra do Senhor, irmãos, né? Que a gente possa perceber os planos, né? Os desígnios de Satanás. Senhor Jesus, né? Outro ponto que o irmão compartilhou ali, né? Quando Satanás olha para mim, Senhor Jesus, o que ele vê? Ele olha e fala com esse irmão aí, eu ainda tenho muito tempo. Senhor Jesus, por quê, irmão, né? Porque o meu viver não incomoda, irmãos, né? O reino de Satanás. Então, se depender do meu viver longe do Senhor, ele vai ter muito tempo ainda, irmãos. Senhor Jesus, mas, né, nós temos que ser aquela pessoa que incomoda, irmãos. Aquela pessoa que quando Satanás olhar, fala, puxa, com esse aí eu não tenho muito tempo. Se ele continuar usando, né, sendo usado pelo Senhor dessa maneira, ele vai trazer o reino de Deus à terra. Eu vou ser, né, eu vou ter pouco tempo. Senhor Jesus, pouco tempo me resta. Senhor Jesus, vou ler mais um versículo aqui com os irmãos, né? Senhor Jesus, Tessalonicenses 2,7, irmãos, né? Muitas vezes a gente acha que, Senhor Jesus, que esse ministério, né, como nós falamos, né, do inimigo, Senhor Jesus, que ele não trabalha, mas Tessalonicenses aqui, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,7, diz assim, ó, com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Senhor Jesus, então o ministério da iniquidade, irmãos, ele opera. Senhor Jesus, né? Ele está operando, na verdade, a todo tempo, tentando nos afastar do Senhor, tentando levar cada um de nós a viver em si mesmo, na nossa vida da alma. Mas, irmãos, graças ao Senhor, né? O viver de um ministro da nova aliança, Senhor Jesus, né? Ele mostra que não é alguém que faz obra. Irmãos, um ministro da nova aliança, ele vive para Deus. Senhor Jesus, né? Ele vive para Deus. Então não é questão de fazer obra, irmãos, né? Mas permitir que o Senhor nos aperfeiçoe. Senhor Jesus, né? Com certeza nós estamos tendo, irmãos, né? Mesmo por meio de uma situação negativa, uma experiência muito boa. Com certeza, com o relógio de oração, eu creio que a nossa vida tem mudado. Irmãos, mesmo com esse isolamento social, com essa dificuldade que nós temos passado, nós temos ganhado mais intimidade com o Senhor, com esse relógio de oração. As famílias estão orando juntas, irmãos, né? Pai, mãe, filhos, casal, estamos buscando a presença do Senhor de uma maneira, Senhor Jesus, mais intensa. Graças ao Senhor por isso, irmãos, né? Então estamos tendo mais comunhão, estamos conhecendo o Senhor mais intimamente. Senhor Jesus, né? Temos experimentado realmente mais da vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmãos, que nós possamos realmente ter esse coração, né? De fazer a vontade do nosso Senhor, de invocar mais o nome do Senhor, né? De nos encorajar, irmãos, né? Com toda essa situação que nós temos visto. Os irmãos têm visto compartilhar dos irmãos, o final do tempo está próximo. Senhor Jesus, né? Esse ministério da iniquidade, ele está operando todo o tempo. Senhor Jesus, né? Ele está lutando, né? Para atrapalhar o homem, irmãos. Ele não vai tirar a nossa salvação, mas não vai impedir, muitas vezes, de buscar o galardão. Irmãos, também em Mateus, né?
Ó Senhor Jesus. Irmãos, falam um trechinho muito importante aqui, ó, na página 8 do Alimento Diário. Ele fala: no que tange a perder a referência da palavra de Deus, vemos que no Evangelho de Mateus, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Senhor Jesus, a iniquidade se multiplica cada vez mais e os homens perdem a referência da palavra de Deus. E em sua vida, caro leitor, a palavra de Deus é referência ou não? Senhor Jesus, né? Temos que viver, irmão, como se fosse os tempos finais e não iniciais, né? E dar valor à palavra de Deus e acreditar nela e ter um viver condizente com ela. Irmãos, que o Senhor nos dê graça.